Então, por isso tem que estar com o retalho aberto. Não adianta você falar, vou fazer cirurgia sem corte. Beleza, muita gente fala em cirurgia sem corte, apesar de eu abominar esse nome. Né? Não é cirurgia sem corte, é cirurgia sem retalho. Né? Pode ser flapless, né? Enfim, ela fala, não, mas sem corte não é. Eu abomino, quem me conhece fala assim, eu abomino isso, não é sem corte. Tá? Existe o corte. Se você vai botar um implante de 4.3, tu vai fazer um rombo no gengiva, tá? Com a broca. Sua broca de 4 para 4.3, ela tem 4 milímetros de diâmetro. Tá? Então você vai fazer um rombo de 4 milímetros de diâmetro. Então ali tem um corte grande. Tá? Corte grande. Tá bom? Então se atentar a isso, pô, você entendeu o negócio? Subassentou, não desceu, abre retalho. Abre retalho, tá? E fresa inicialmente e mede. Se tiver na medida, seu guia está com uma posição correta. Se não tiver na medida, você tem que fazer fresagem adicional. Totalmente adicional. Quanto de fresagem adicional? O quanto que ficou de diferença na medida. Tá? Vai fugir da filosofia do seu sistema? Claro que vai fugir da filosofia do seu sistema, mas essa fresagem adicional ela não está vinculada ao offset padrão alterado. Essa fresagem adicional ela está vinculada a, muitas vezes, a desadaptação do guia cirúrgico. Então, você faz uma fresagem adicional, a diferença ali que você quer fazer, mas não levando em consideração a filosofia da sua empresa. Por exemplo, minha fresagem, meu offset é 9, meu alterado é 11. Normalmente, a fresagem adicional é de 2 milímetros a mais. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai fazer a fresagem adicional da diferença que ficou. Então, tem que se atentar a esses detalhes. Tá? E por isso, precisa ser de retalho aberto. Independente do sistema. Tá? Qualquer sistema você pode fazer dessa forma. Seja ele keyless, seja ele com passador de fresa. Tanto faz. Tá? A desadaptação de guia cirúrgico, ela não é vinculado a um tipo de sistema, sim na hora da impressão. Tem vários detalhes, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá? Basicamente dessa forma. Então, assim, se atentar a esses detalhes na hora da cirurgia. Então, não impede. Aí eu vou falar o que houve. Principalmente com o extremo livre, então, gente, é mais complicado ainda. Porque tem a questão da báscula. E, às vezes, quando a gente vai colocar um guia cirúrgico com extremo livre, se ele não toca em mucosa, existe uma pequena báscula. Tá? Você apoia ali a sua fresa, o seu contra-ângulo, você faz uma força apical, tá? Apical ali, para você perfurar, romper a cortical, e essa força apical gera uma báscula no guia cirúrgico. E entra o mesmo conceito que eu falei anteriormente. Entendeu? Se seu guia está basculando, ele está, né? Ele tá mais, você coloca, ele movimenta, né? Ele fica mais em contato com a mucosa. O que tu tem que fazer? Você vai encaixar o seu guia cirúrgico, entendeu? Numa posição que a anilha fique mais distante possível da mucosa. Tá? Eu não quero essa báscula, a anilha encostando em mucosa. Eu quero essa anilha o mais distante possível da mucosa. Por quê? Porque você vai abrir o retalho ali e vai fazer a primeira fresagem com a lança e vai fazer a mesma coisa que eu falei no caso do implante anterior. Você vai lá, vai sondar aquela profundidade de fresagem. Sondou a profundidade de fresagem, tá beleza? Tá dentro dos comprimentos de trabalho que você quer trabalhar? Por exemplo, você quer trabalhar um 4.3 por 8, por exemplo, por 9, dependendo da empresa do implante, você mediu ali, deu 4.3 por 9, entendeu? Você continua a fresagem no guia naquela posição, não deixando ele bascular para distal. Por quê? Se ele bascula, a minha referência, ela desce. Ou seja, eu vou fazer, se eu chegar naquela posição que ele encostando em mucosa, eu vou descer, não que eu vá descer mais, mas como o guia está basculando, eu tenho que ter uma margem de segurança. Eu tenho que ter uma margem de segurança para poder fresar e não ter nenhum BO. Então eu coloco ele um pouco mais para cima, assim, corrijo a báscula dele, que ele não encoste na mucosa, e termino de descer. Tá? Termino de descer. Dessa forma. Tá? Basicamente dessa forma. Então é fazer dessa forma. Então, assim, fresa e mede.
Ah, tá na posição legal? Beleza, mantenha o guia naquela posição. Sempre quando tá basculando, gente, o guia de extremo livre, você tem que fresar ele de tal forma, tem que botar ele na posição de tal forma que ele não bascule, tá? Não bascule, tá? Ele não pode encostar em mucosa se ele estiver basculando, porque ali você pode ter uma sobrefresagem, o seu offset, de certa forma, ele muda.